Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo falaremos sobre a rodada do domingo, dia 1º de maio, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta a vinheta! Time, antes de darmos início, quero trazer uma notícia aqui bem bacana para vocês. Muitas pessoas me pedindo para alongar aqui a promoção do Grupo VIP. Pô, Marco, a gente vai receber o salário aí no começo do mês, quinto dia útil. Sei muito bem como é isso, galera. Eu sei que a gente espera aí bem o começo do mês para cair aquele pagode, cair o pagode na nossa conta, né? Então, nós, os Boleiros Tips, para ajudar e até você que ainda não aproveitou, a gente vai dar uma pequena esticada na promoção. Vai até sexta-feira, dia 6. Ou seja, dá tempo de você receber o seu salário e contratar e experimentar aqui o nosso produto. E eu vou falar, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? Todas as nossas entradas de futebol, NBA, Fórmula 1 e mais o robozinho de gols. Sabe como? Tudo na palma da sua mão através do Telegram. Eu vou deixar o link aí embaixo no comentário fixado. Quem ainda não aproveitou porque não tinha recebido o salário, agora não tem desculpa. Recebeu, clica e chega junto. Bora lá, primeiro prognóstico, mas antes lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido para vocês, estamos juntos sempre. Campeonato Brasileiro, vamos de Corinthians versus Fortaleza, jogo às 16 horas, Neoquímica Arena, casa do Corinthians. Olhando aqui a tabela de classificação, o Corinthians na quarta posição, teve 2 vitórias, aí depois perdeu do Palmeiras por 3-0, foi uma derrota aí doída, né? Mas depois, na semana, teve uma grande vitória na Libertadores sobre o Boca Juniors. Ou seja, o Corinthians vem cheio de moral para esta partida. Já o Fortaleza, aqui na última colocação, numa situação delicada que, sinceramente, não combina com a equipe do Fortaleza. Foram 2 derrotas, né? Então agora vai fazer de tudo aqui em São Paulo para tentar fazer um bom jogo e somar pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto das equipes. O Corinthians jogando em casa, das 10 últimas partidas, só perdeu um jogo, empatou outro e venceu 8. É uma tendência de vitórias muito forte jogando em casa. Falando de mercado de gols, over 1,5, acima de 1,5 gol, batendo em 70% dos 10 últimos jogos. Agora o Fortaleza jogando fora de casa, venceu 3 partidas, perdeu 2, perde pouco fora e empatou 5. Costuma empatar ou vencer as partidas fora de casa a equipe do Fortaleza, né? Olhando aqui a tendência. Falando de mercado de gols, o over 1,5 batendo em 80% dos 10 últimos jogos. Se olharmos o histórico, o Corinthians venceu 1, 2, 3 e tivemos 2 empates. Ou seja, o Mônaco na quarta posição com 59 pontos, brigando aqui fortemente por zona de Champions, tá bom? Já o Rangers, 14ª colocação com 35, mas precisa ficar um pouco esperto porque ainda não está tão longe de zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhadinha aqui no Mônaco jogando em casa, das 10 últimas partidas. Perdeu apenas um jogo, perde pouco em casa, empatou 2 e venceu 7. Tendência de vitórias, né? Falando de mercado de gols, over 1,5, batendo em 80% dos 10 últimos jogos. Agora o Rangers, fora de casa, venceu apenas uma partida, ganha pouco, empatou 3 e perdeu 6. Tem uma tendência de derrotas. Falando de mercado de gols, over 1,5, também batendo em 80% dos 10 últimos jogos fora de casa. Olhando, é de graça, não machuca o dedo e você ajuda demais o nosso canal. Canal este que está aqui diariamente trazendo um conteúdo para de alguma maneira tentar te ajudar no trade esportivo. Deixou o like enquanto eu fiquei falando? Show! Muito obrigado. E no final, se tiver um tempinho, deixa aquele comentário aqui pra gente, tá bom, galera? Vamos lá, Premier League, Tottenham versus Leicester, jogo às 10 da manhã na casa do Tottenham. Olhando a tabela de classificação, o Tottenham na quinta posição com 58 pontos, brigando aqui por vaga de Champions, né? Já o Leicester, 11ª colocação, meio de tabela, 42 pontos, não briga mais por nada. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto do Tottenham jogando em casa. Dos 10 últimos jogos, perdeu 4, venceu 6. Oscila entre vitórias e derrotas.
Falando de mercado de gols, o over 1,5 bate aqui em 80% dos últimos 10 jogos. Agora o Leicester, como visitante das 10 últimas partidas, venceu 3, empatou 2 e perdeu 5. Perde mais fora de casa. Falando de mercado de gols, over 1,5 batendo aqui em 100% dos 10 últimos jogos. Jogo do Leicester é jogo para gol, tá, pessoal? Ele faz e toma gols. Vamos dar uma olhadinha agora no histórico. Os jogos aqui na casa do Tottenham, entre Tottenham e Leicester. Claro! O Leicester venceu uma partida? É isso mesmo. E o Tottenham venceu 1, 2, 3 e tivemos um empate, né? Ou seja, um leve favoritismo aqui dentro de zona de Champions e tem que ficar esperta, né? Porque a Lazio já está aqui com 59. Sim, o campeonato está acabando, mas tem que ficar esperta. E de repente, por que não, né? 66, o Milan 74. Sim, são 8 pontos, é uma diferença grande para tirar. Mas esse campeonato italiano tá maluco, né? Quando os times vão ali, eu falo, não, agora a Inter vai ganhar, a Inter vai em busca do título, o goleirão me chuta uma bola para dentro do gol, né? Bizarramente. Então, o campeonato italiano, quando a gente acha que vai se definir, acontece alguma coisa muito estranha e fica tudo embolado. Então já, Juventus, tem chance sim, você também ainda de brigar por título, tá bom? Claro, se a gente for falar aqui da probabilidade, obviamente que ela briga por zona de Champions League. Já o Venezia, meu Deus do céu, na última colocação, lanterninha aqui com 22 pontos. Péssimo campeonato. A Juve jogando em casa, das 10 últimas partidas, perdeu apenas 2 jogos, empatou 2 e venceu 6. Vence mais dentro de casa. Falando aqui de mercado de gols, o over 1,5 bate em 80% dos 10 últimos jogos. Agora o Venezia, fora de casa, das 10 últimas partidas, não é de se assustar, né? O último colocado, venceu apenas 2, empatou 1 e perdeu 7. Sem novidades, né, galera? Agora, olhando o mercado de gols, o over 1,5 bate aqui em 60% dos últimos 10 jogos. Olhando a parte histórica, só dependendo de si para ser campeão aí, né? Acabando o campeonato italiano. Já a Fiorentina, 7ª colocação, com 56 pontos, briga aqui por Conference League e Europa League. Vamos dar uma olhadinha no retrospecto do Milan jogando em casa. Das 10 últimas partidas, perdeu apenas um jogo, praticamente não perde em San Siro, empatou 4 e venceu 5. Tendência aqui de empates ou vitórias. Falando de mercado de gols, o over 1,5 batendo em 50% para a equipe do Milan. Ou seja, não tem uma tendência aqui definida para a pré-live, né? 50% a gente não sabe se é over ou under. Fechou? Agora a Fiorentina, jogando fora de casa, das 10 últimas partidas, perdeu 4, venceu 4 e empatou 2. Oscila entre vitórias e derrotas. Falando aqui de over 1,5, a Fiorentina bate em 100% dos 10 últimos jogos, tá? Fiorentina é uma equipe, principalmente fora de casa, a gente pode perceber, né? Com placares elásticos, tá? E geralmente jogando fora, a Fiorentina faz gol, tá bom, galera? Vamos dar uma olhada agora no histórico, né? Dos 5 últimos jogos lá em San Siro, casa do Milan. O Milan ganhou 1, 2, 3 e a Fiorentina ganhou 2. Ou seja, o histórico é equilibrado. Falando de mercado de gols, dos 5 últimos jogos, classificação Sporting na segunda posição, com 76 pontos e um jogo a menos. Ou seja, se vencer, vai a 79 e continua assim, vivo aqui na briga por título, tá? Juntamente com o Porto. Já o Gil Vicente, quinta colocação, 48 pontos, vai garantindo a vaga para a Conference League, né? Até porque para Champions a pontuação não dá mais. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto. O Sporting jogando em casa, dos 10 últimos jogos, perdeu 4, venceu 6. Oscila entre vitórias e derrotas. Falando aqui de mercado de gols, o over 1,5 muito forte, batendo em 100% dos 10 últimos jogos, né? E também o over 2,5 vindo numa tendência forte. O Gil Vicente, jogando fora de casa das 10 últimas partidas, percebam aqui algo muito importante. O Gil Vicente perdeu apenas um jogo, ou seja, das últimas 10 partidas, perde muito pouco. Empatou 4 e venceu 5. Uma tendência aqui fora de casa de vitórias e empates. Falando de mercado de gols, o over 1,5 batendo em 70% dos 10 últimos jogos. E percebam uma coisa muito interessante. A equipe do Gil Vicente fora, ela marcou em todos os jogos, tá, pessoal? Ela não passou em branco. É um time que gosta de balançar as redes quando joga fora de casa.
Olhando um pouquinho aqui a parte histórica, aí o predomínio é total de vitórias para o Sporting, né? 1, 2, 3, 4, 5. Não teve jeito. Ganhou todas. O Gil Vicente, freguesaço. Mas é um time perigoso no presente. Eu acabei de mostrar para vocês no retrospecto. Falando aqui de mercado de gols, o over 1,5 bate com tranquilidade nas 5 partidas.